Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. E a música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um serviço público, fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Queridos irmãos e irmãs, damos-lhes as boas-vindas nesta tarde à quinta e última sessão da Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossos cumprimentos aos membros da Igreja, amigos de toda parte, que participam destas reuniões por meio do rádio, da televisão, da internet ou de transmissão via satélite. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Linda Margetts e Bonnie Goodlife ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando "Doce é o Trabalho". A oração de abertura será oferecida pelo bispo Dean M. Davis, segundo conselheiro no bispado presidente. Sweet is the
Our beloved Father in heaven, Nosso querido e amado Pai Celestial, nossos corações e almas estão exultantes pelos procedimentos dessa conferência geral e expressamos a Ti a nossa gratidão pelo testemunho, pela fé que nós temos. Que esta sessão final da conferência seja também cheia do Espírito e através de todo mundo todos possam sentir o Teu Espírito e em nome de Jesus Cristo pedimos essas coisas e agradecemos. Amém. O coro nos brindará agora com Assombro Me Causa. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido pelo Elder William R. Walker, dos 70. O Elder Elton Perry, do Quórum dos 12 Apóstolos, falará então a nós.
Times of war or uncertainty have a way of Os tempos de guerra ou de incerteza conseguem fazer com que concentremos nosso foco nas coisas que realmente importam. A Segunda Guerra Mundial foi uma época de grande tumulto espiritual para mim. Saí de casa em Brigham City, Utah, com um testemunho bem fraco, sentindo a necessidade de algo mais. Enquanto eu estava servindo na ilha de Ieshima, pouco ao norte de Okinawa, Japão, eu me debatia com dúvidas e incerteza. Eu queria um testemunho pessoal do Evangelho. Eu queria saber. Numa noite insone, saí da tenda e entrei num abrigo construído por tambores de combustível de 200 litros, cheios de areia e empilhados, de modo a formar um cercado. Não havia teto, por isso engatinhei para dentro dele, olhei para o céu repleto de estrelas e me ajoelhei para orar. Quase no meio de uma frase, aconteceu. Não consigo descrever para vocês o que aconteceu, por mais que me esforce. Está além de minha capacidade de expressão, mas é tão claro hoje quanto o foi naquela noite há mais de 65 anos. Eu sabia que era uma manifestação muito pessoal e particular. Finalmente, eu soube por mim mesmo. Eu sabia, com certeza, pois isso me foi concedido. Após algum tempo, saí do abrigo e caminhei, ou flutuei, de volta ao leito. Passei o restante da noite com um forte sentimento de alegria e assombro. Longe de pensar que eu era alguém especial, achei que se algo assim podia acontecer comigo, então poderia acontecer com qualquer pessoa. Ainda acredito nisso. Nos anos que se seguiram, passei a compreender que uma experiência como essa é ao mesmo tempo uma luz a seguir e um fardo a carregar. Gostaria de compartilhar com vocês as verdades que mais vale a pena conhecer. Coisas que aprendi e vivenciei em quase 90 anos de vida e nos mais de 50 anos que servi como autoridade geral. Grande parte do que passei a conhecer se enquadra na categoria das coisas que não podem ser ensinadas, mas podem ser aprendidas. Como a maioria das coisas de grande valor, o conhecimento de valor eterno somente é adquirido por meio de reflexão e oração pessoal. Essas coisas, aliadas ao jejum e ao estudo das Escrituras, propiciam inspirações, revelações e os sussurros do Santo Espírito. Isso nos provê instruções do alto, à medida que aprendemos preceito sobre preceito. As revelações prometem que qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nesta vida surgirá conosco na ressurreição, e que conhecimento e inteligência são adquiridos por meio de diligência e obediência. Uma verdade eterna que passei a conhecer é a de que Deus vive. Ele é nosso Pai. Somos seus filhos. Cremos em Deus, o Pai eterno, e em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. De todos os outros títulos que poderia ter usado, ele escolheu ser chamado de Pai. O Salvador ordenou: portanto, assim orareis: Pai nosso que estás nos céus. Sua utilização do nome Pai é uma lição para todos nós, ao passarmos a compreender o que mais importa nesta vida. A paternidade é um privilégio sagrado, e dependendo da fidelidade, pode ser uma bênção eterna. O propósito principal de todas as atividades da igreja é o de que um homem e sua mulher e seus filhos sejam felizes no lar. Aqueles que não se casam
ou que não podem ter filhos, não estão excluídos das bênçãos eternas que buscam, mas que, por enquanto, estão além de seu alcance. Nem sempre sabemos como ou quando as bênçãos virão, mas a promessa de descendência eterna não será negada a nenhuma pessoa fiel que fizer e guardar convênios sagrados. Seus anseios e suas súplicas lacrimosas particulares tocarão o coração, tanto do Pai quanto do Filho. Vocês receberão a garantia pessoal deles de que terão uma vida plena e de que não perderão nenhuma bênção essencial. Como servo do Senhor, agindo no ofício ao qual fui ordenado, faço às pessoas que estão nessa situação a promessa de que nada que seja essencial à sua salvação e exaltação deixará de lhe ser concedido no devido tempo. O que carecem hoje lhe será provido em abundância, e o coração partido por sonhos e anseios desfeitos será curado. Outra verdade que passei a conhecer é a de que o Espírito Santo é real. Ele é o terceiro membro da Trindade. Sua missão é a de prestar testemunho da verdade e da retidão. Ele se manifesta de muitas maneiras, inclusive por meio de sentimentos de paz e confirmação. Também pode proporcionar consolo, orientação e correção quando necessário. A companhia do Espírito Santo é mantida por toda a nossa vida se vivermos em retidão. O dom do Espírito Santo é conferido por meio de uma ordenança do Evangelho. Uma pessoa que tem autoridade impõe as mãos sobre a cabeça de um membro novo da igreja e profere palavras como estas: recebe o Espírito Santo. Essa ordenança por si só não nos muda de modo perceptível, mas se ouvirmos e seguirmos a inspiração, receberemos a bênção do Espírito Santo. Todo filho ou filha de nosso Pai Celestial pode vir a conhecer a veracidade da promessa de Moroni. Pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Uma verdade sublime que adquiri na vida foi meu testemunho do Senhor Jesus Cristo. A coisa mais importante e subjacente a tudo o que fazemos, com base nas revelações, é o nome do Senhor, que é a autoridade pela qual agimos na igreja. Toda oração proferida, até pelas criancinhas, termina em nome de Jesus Cristo. Toda bênção, toda ordenança, toda ordenação, todo ato oficial é realizado em nome de Jesus Cristo. Esta é a igreja dele e leva o nome dele, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Há um grande evento no livro de Mórmon, no qual os nefitas oravam ao Pai em nome do Senhor. O Senhor apareceu e perguntou: que desejais que eu vos dê? E eles responderam-lhe: Senhor, desejamos que nos digas o nome que devemos dar a esta igreja, porque há controvérsias entre o povo a respeito deste assunto. E o Senhor disse-lhes: em verdade vos digo, por que é que o povo murmura e discute sobre este assunto? Não leram as Escrituras, que dizem que deveis tomar sobre vós o nome de Cristo, que é o meu nome? Porque por esse nome sereis chamados no último dia. E todo aquele que tomar sobre si o meu nome e perseverar até o fim, será salvo. Portanto, tudo quanto fizerdes, vós o fareis em meu nome. Por conseguinte, chamareis a igreja pelo meu nome, e invocareis o Pai em meu nome, a fim de que Ele abençoe a igreja por minha causa. É o nome dele, Jesus Cristo, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Na igreja sabemos quem ele é, Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Ele é o unigênito do Pai. É Ele aquele que foi morto e que vive novamente. Ele é nosso advogado junto ao Pai. Lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. Ele é a âncora que nos segura e nos protege, a nós e nossa família, em meio às tempestades da vida. Todo domingo, no mundo inteiro, nos lugares em que se reúnem congregações de quaisquer nacionalidades ou línguas, o sacramento é abençoado com as mesmas palavras. Tomamos sobre nós o nome de Cristo e sempre nos lembramos dele. Isso está gravado em nós. O profeta Nefe declarou: falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Cada um de nós precisa obter seu próprio testemunho do Senhor Jesus Cristo. Depois, compartilhamos esse testemunho com nossos familiares e outras pessoas. Em tudo isso, lembremos-nos de que há um adversário que procura pessoalmente prejudicar a obra do Senhor. Precisamos decidir a quem seguir. Para nossa proteção, basta decidirmos individualmente seguir o Salvador, assegurando-nos de manter-nos fiéis a seu lado. No Novo Testamento, João relata que houve alguns que não conseguiram se comprometer com o Salvador e seus ensinamentos. E desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Pedro obteve o que pôde ser aprendido por todo seguidor do Salvador. Para dedicar-nos fielmente a Jesus Cristo, nós o aceitamos como nosso Redentor e fazemos tudo ao nosso alcance para vivermos seus ensinamentos. Após todos os anos que vivi, ensinei e servi, após milhões de quilômetros que viajei pelo mundo, com toda a experiência que adquiri, há uma grande verdade que eu gostaria de compartilhar. É o meu testemunho do Salvador Jesus Cristo. Joseph Smith e Sidney Rigdon escreveram o seguinte após uma experiência sagrada: e agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho, último de todos, que nós damos dele, que ele vive. Porque ouvimos. As palavras deles são minhas também. Eu creio e eu tenho certeza de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vive. Ele é o único, ele é o unigênito do Pai. E por ele, e por meio dele, e dele, os mundos são e foram criados. E seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Presto meu testemunho de que o Salvador vive. Eu conheço o Senhor. Sou sua testemunha. Sei de seu grande sacrifício e de seu amor eterno por todos os filhos do Pai Celestial. Presto meu testemunho especial, com toda a humildade, mas com absoluta certeza. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Adoro a história da igreja.
Talvez, como muitos de vocês, minha própria fé é fortalecida quando tomo conhecimento da extraordinária dedicação de nossos antepassados que aceitaram o Evangelho e viveram fiéis à sua fé. Há um mês, 12 mil maravilhosos jovens do distrito do Templo de Gilbert, Arizona, comemoraram o término da construção de seu novo templo com uma apresentação inspiradora, demonstrando seu compromisso de viver em retidão. O tema de sua comemoração foi Viver fiéis à fé. Tal como fizeram aqueles fiéis jovens do Arizona, todo santo dos últimos dias deve se comprometer a viver sempre fiel à nossa fé. A letra do hino diz, sempre fiéis, nossa fé guardaremos. Poderíamos acrescentar, sempre fiéis à fé que nossos pais e avós tiveram. Pergunto-me se cada um dos entusiasmados jovens do Arizona conhecem sua própria história da igreja. Se conhece a história de como os membros de sua família se tornaram membros da igreja. Seria maravilhoso se todo santo dos últimos dias conhecesse a história da conversão de seus antepassados. Quer você seja ou não descendente de pioneiros, o legado pioneiro mórmon de fé e sacrifício é a sua herança. Esse é o nobre legado de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um dos capítulos mais maravilhosos da história da Igreja ocorreu quando Wilford Woodruff, um apóstolo do Senhor, ensinava o Evangelho restaurado de Jesus Cristo na Inglaterra em 1840, apenas 10 anos após o estabelecimento da Igreja. Wilford Woodruff e outros apóstolos concentraram seu trabalho nas regiões de Liverpool e Preston, na Inglaterra, com sucesso considerável. O elder Woodruff, que mais tarde se tornou presidente da Igreja, orava constantemente para que Deus o guiasse naquele importante trabalho. Suas orações o levaram a ter inspiração de ir para um lugar diferente a fim de ensinar o Evangelho. O presidente Monson ensinou que quando recebemos a inspiração do céu para fazer algo, devemos fazê-lo imediatamente, sem procrastinar. Foi exatamente isso que Wilford Woodruff fez. Com a clara orientação do Espírito para que fosse para o sul, o elder Woodruff partiu quase imediatamente e viajou para uma região da Inglaterra chamada Herefordshire, uma zona rural no sul da Inglaterra. Ali conheceu um próspero fazendeiro chamado John Bamble, sendo recebido pelas pessoas com um coração alegre e ação de graças. Um grupo de mais de 600 pessoas, que se denominavam Irmãos Unidos, estiveram orando em busca de luz e verdade. O Senhor enviou Wilford Woodruff como resposta às suas orações. Os ensinamentos do elder Woodruff imediatamente produziram frutos e muitos foram batizados. Brigham Young e Willie Richards se uniram a ele em Herefordshire, e os 3 apóstolos tiveram um sucesso extraordinário. Em apenas alguns meses, eles organizaram 33 ramos para os 541 membros que se filiaram à igreja. Seu trabalho extraordinário continuou e, no final, quase todos os membros dos Irmãos Unidos foram batizados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Minha trisavó, Hannah Mariah Harris, foi uma das primeiras a ouvir a Wilford Woodruff. Ela informou ao marido, Robert Harris Jr., que ela tinha ouvido a palavra de Deus e que pretendia ser batizada. Robert não ficou contente ao ouvir o que sua mulher lhe contara. Disse ela que acompanharia no próximo sermão pregado pelo missionário mormon e que iria corrigi-lo. Sentado quase na primeira fileira da congregação, com a firme determinação de não se deixar influenciar e talvez repreender com aspereza o pregador visitante, Robert foi imediatamente tocado pelo Espírito, tal como sua mulher havia sido. Ele soube que a mensagem da restauração era verdadeira e ele e a esposa foram batizados. A história de sua fé e devoção é semelhante à de milhares de outros. Ao ouvirem a mensagem do Evangelho, souberam que era verdadeira. Como dizem as Escrituras, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Tendo ouvido a voz do pastor, comprometeram-se plenamente a viver o Evangelho e a seguir a orientação do profeta do Senhor por toda a vida. Atendendo ao chamado de reunir-se em Sião, deixaram seu lar na Inglaterra, cruzaram o Atlântico e se reuniram aos santos em Nauvoo, Illinois. Aceitaram o Evangelho de todo o coração. Enquanto procuravam estabelecer-se em sua nova terra, auxiliaram na construção do Templo de Nauvoo com o dízimo de seu trabalho, passando cada 10º dia trabalhando na construção do templo. Ficaram desolados quando souberam da morte de seu amado profeta Joseph Smith e de seu irmão Hiram.
Contudo, seguiram em frente, permaneceram sempre fiéis à fé. Quando os santos foram perseguidos e expulsos de Nauvoo, Robert e Mariah se sentiram imensamente abençoados por receberem suas investiduras no templo pouco antes de cruzarem o rio Mississippi e rumarem para o oeste. Embora estivessem seguros quanto ao que o futuro lhes reservava, tinham certeza de sua fé e de seu testemunho. Com 6 filhos, atravessaram com dificuldade a lama ao cruzarem o estado de Iowa em seu caminho para o oeste. Construíram para si um abrigo temporário às margens do rio Missouri, no lugar em que se viria a ser conhecido como Winter Quarters. Aquele grupo de intérpretes pioneiros esperava orientação apostólica sobre como e quando deveriam prosseguir para o oeste. Os planos de todos foram alterados quando Brigham Young, o presidente do Quórum dos 12, convocou os homens a apresentarem-se como voluntários para servir no exército dos Estados Unidos, integrando o que veio a ser chamado de Batalhão Mormon. Robert Harris Jr. foi um dos mais de 500 pioneiros mormons que atenderam ao chamado de Brigham Young. Ele se alistou, mesmo que isso significasse deixar para trás a esposa grávida e seus 6 filhinhos. Por que ele e outros homens fariam algo assim? A resposta pode ser encontrada nas próprias palavras do meu trisavô. Numa carta que escreveu à esposa, quando o batalhão parou brevemente perto da Santa Fé, ele declarou: "Minha fé está mais forte do que nunca. E quando penso nas coisas que Brigham Young nos contou, creio que foi como se o próprio grande Deus as tivesse dito a mim." Em suma, ele sabia que estava ouvindo um profeta de Deus, tal como os outros homens. E foi por isso que eles fizeram aquilo. Sabiam que estavam sendo liderados por um profeta de Deus. Naquela mesma carta, ele expressou seus ternos sentimentos pela esposa e pelos filhos e disse que orava constantemente para que ela e os filhos fossem abençoados. Depois, na carta, ele fez esta vigorosa declaração: "Não podemos esquecer as coisas que você e eu ouvimos e vimos, vivenciamos no templo do Senhor." Aliadas a seu testemunho prévio de que somos liderados por um profeta de Deus, aquelas 2 administrações sagradas se tornaram como uma escritura para mim. 18 meses depois de partir com o batalhão, Robert Harris voltou a se reunir em segurança com sua amada Mariah. Eles permaneceram leais e fiéis ao Evangelho restaurado por toda a vida. Tiveram 15 filhos, 13 dos quais viveram até a idade adulta. Minha avó, Fanny Walker, de Raymond, Alberta, Canadá, foi uma das 136 netos que tiveram. Vovó Walker tinha orgulho do fato de seu avô ter servido no batalhão Mormon e queria que todos os netos dela soubessem disso. Agora que sou avô, compreendo por que isso era tão importante para ela. Ela queria voltar o coração dos filhos aos pais. Queria que seus netos conhecessem seu legado de retidão, porque sabia que isso abençoaria a vida deles. Quanto mais conectados nos sentimos com nossos antepassados justos, mais provável será que façamos escolhas sábias e retas. E é isso que acontece. Cada um de nós será imensamente abençoado por conhecer as histórias de fé e sacrifício que levaram nossos antepassados a se filiarem à Igreja do Senhor. Desde a primeira vez que Robert e Mariah ouviram Wilford Woodruff ensinar e testificar a respeito da restauração do Evangelho, eles sabiam que o Evangelho era verdadeiro. Também souberam que não importava quais provações ou dificuldades surgissem, eles seriam abençoados por permanecerem fiéis à fé. Quase parece que eles ouviram as palavras de nosso profeta atual, que disse: "Nenhum sacrifício é grande demais para receber as bênçãos do templo." Há uma inscrição na moeda de 2 libras do Reino Unido que diz: "Apoiado nos ombros de gigantes." Quando penso em nossos grandiosos antepassados pioneiros, sinto que todos estamos apoiados nos ombros de gigantes. Embora a administração tenha saído de uma carta de Robert Harris, creio que inúmeros antepassados teriam enviado a mesma mensagem a seus filhos e netos. Primeiro, não podemos esquecer as experiências que tivemos no templo e não podemos esquecer as promessas e as bênçãos que advirão a cada um de nós por causa do templo. Em segundo lugar, não podemos esquecer que somos liderados por um profeta de Deus. Testifico que somos guiados por um profeta de Deus.
O Senhor restaurou sua igreja nos últimos dias por intermédio do profeta Joseph Smith. E não podemos esquecer que fomos liderados por uma sucessão ininterrupta de profetas de Deus, desde Joseph, Brigham e cada sucessivo presidente da igreja até o nosso profeta atual, Thomas S. Monson. Eu o conheço, e o honro, e o amo. Testifico que ele é o profeta do Senhor na terra em nossos dias. É o desejo do meu coração que, juntamente com meus filhos e netos, honremos o legado de nossos antepassados justos, aqueles fiéis pioneiros mormons que estavam dispostos a colocar tudo no altar para sacrificar-se a seu Deus e a sua fé e defendê-los. Oro para que cada um de nós seja fiel à fé que nossos pais tiveram. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. As reuniões de noite familiar que minha mulher e eu vínhamos realizando a cada segunda-feira, de repente aumentaram de tamanho. Meu irmão, a filha dele, a irmã da Bárbara e uma sobrinha e o marido se mudaram para nosso condomínio. Essa é a primeira vez que tenho a bênção de ter familiares morando perto de casa desde que eu era menina. Naquela época, minha família morava no mesmo quarteirão em que vários outros parentes do lado da minha mãe também moravam. A casa do vovô Sonny ficava ao lado da nossa, para o norte, e a da tia Emma também era vizinha para o sul. No lado sul do quarteirão morava a tia Josephine e no lado leste morava o tio Alma. Em minha infância, interagíamos com nossos parentes diariamente e compartilhávamos momentos especiais trabalhando, brincando e visitando uns aos outros. Ninguém podia fazer muita coisa errada sem que a mãe ficasse sabendo. Nosso mundo é diferente agora. Os membros da maioria das famílias estão espalhados. Mesmo que morem relativamente perto uns dos outros, geralmente não é na casa ao lado. Ainda assim, tenho que acreditar que minha infância e a situação em que me encontro agora são um pouco parecidos com o céu, com amados familiares morando perto uns dos outros. Isso, para mim, é um constante lembrete da natureza eterna da unidade familiar. Em minha juventude, eu era muito ligado ao meu avô. Como o filho mais velho da família, eu tirava neve no inverno e cuidava do gramado no verão, da nossa casa e da casa do meu avô e da casa das minhas duas tias. Vovô geralmente se sentava na varanda enquanto eu aparava a grama. Ao terminar, eu me sentava nos degraus da casa dele para conversarmos. Aqueles momentos são uma lembrança preciosa para mim. Um dia perguntei a meu avô como eu poderia saber se estava fazendo a coisa certa, já que a vida oferecia tantas escolhas diferentes. Como geralmente ele fazia, meu avô respondeu contando uma experiência pessoal de sua vida na fazenda. Ele me ensinou como formar uma parelha de cavalos para que trabalhassem juntos. Explicou que a parelha sempre precisava saber quem estava no comando. Um ponto-chave para garantir o controle e a direção de um cavalo são os arreios e o freio. Se um dos cavalos achar que não precisa obedecer ao comando do condutor, a parelha não vai puxar e trabalhar em união, de modo a maximizar a capacidade dos cavalos. Vamos analisar a lição que meu avô me ensinou a usar esse exemplo. Quem é o condutor da parelha de cavalos? Meu avô acreditava que era o Senhor. Ele é quem tem um propósito e um plano. Ele também é o domesticador e formador das parelhas de cavalos, e, por sua vez, de cada cavalo individualmente. O condutor sabe o que é melhor,
E a única maneira de o cavalo saber que está fazendo a coisa certa é ser obediente e seguir o comando do condutor. Ao que meu avô estava comparando os arreios e o freio? Eu acreditava na época, como acredito agora, que meu avô estava me ensinando a seguir os sussurros do Espírito Santo. Em minha mente, os arreios e o freio eram espirituais. Um cavalo obediente que faz parte de uma parelha bem treinada de cavalos só precisa de um leve puxão do condutor para fazer exatamente o que ele quer que ele faça. Esse leve puxão é o equivalente à voz mansa e delicada com que o Senhor fala conosco. Em respeito ao nosso arbítrio, nunca é um puxão forte ou violento. Homens e mulheres que ignoram o suave sussurro do Espírito geralmente aprendem, como o filho pródigo, por meio das consequências naturais da desobediência e do viver dissoluto. Foi somente depois que as consequências naturais tornaram o filho pródigo humilde que ele, tornando em si, ouviu os sussurros do Espírito lhe dizerem que voltasse para a casa de seu pai. Assim, a lição que meu avô me ensinou foi a de sempre estar pronto para receber o leve puxão do Espírito. Ele me ensinou que eu sempre receberia essa orientação se começasse a me desviar do curso, e jamais seria culpado de um erro mais grave se eu permitisse que o Espírito guiasse minhas decisões na vida. Como lemos em Tiago 3:3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Precisamos ser sensíveis ao nosso freio espiritual. Mesmo com o mais leve puxão do Mestre, precisamos estar dispostos a alterar completamente nosso curso. Para ter sucesso na vida, precisamos ensinar nosso espírito e nosso corpo a trabalharem juntos, em obediência aos mandamentos de Deus. Se atendermos aos suaves sussurros do Espírito Santo, eles podem unir nosso espírito e nosso corpo em um único propósito e guiar-nos de volta para nosso lar eterno, para habitarmos com nosso Pai Celestial. Em nossa terceira regra de fé, aprendemos a importância da obediência. Cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. O tipo de obediência que meu avô descreveu em seu exemplo da parelha de cavalos também exige uma confiança especial, ou seja, fé absoluta no condutor da parelha. A lição que meu avô me ensinou, portanto, também se referia ao primeiro princípio do Evangelho, fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ensinou: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Depois, Paulo usou o exemplo de Abel, Enoque, Noé e Abraão para nos ensinar sobre a fé. Ele se prolongou a respeito da história de Abraão, porque Abraão é o pai dos fiéis. Paulo escreveu: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sabemos que por meio do filho de Abraão e Sara, Isaque, uma promessa foi feita a Abraão. A promessa de uma posteridade
de tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. E depois, a fé exercida por Abraão foi testada de um modo que muitos consideraríamos inimaginável. Ponderei muitas vezes a história de Abraão e Isaque, e creio que ainda não compreendo plenamente a fidelidade e a obediência de Abraão. Talvez eu possa imaginá-lo fielmente se preparando para partir cedo pela manhã, mas como foi que ele deu todos aqueles passos ao lado de seu filho Isaque, ao longo de uma jornada de 3 dias até o sopé do Monte Moriá? Como foi que eles carregaram a lenha para a fogueira até o alto da montanha? Como ele construiu o altar? Antes de atar Isaque e de colocá-lo sobre o altar, como lhe explicou que ele seria o sacrifício? E como teve forças para erguer a faca para matar seu filho? A fé exercida por Abraão lhe deu forças para seguir o comando de Deus com exatidão até o milagroso momento em que o anjo o chamou do céu e anunciou a Abraão que ele havia passado naquele seu agonizante teste. E então o anjo do Senhor repetiu as promessas do convênio abraâmico. Reconheço os desafios associados à fé em Jesus Cristo e sei que a obediência é mais difícil para alguns do que para outros. Tenho suficiente experiência de vida para saber que, embora os cavalos tenham personalidades diferentes e, portanto, talvez sejam mais fáceis ou difíceis de treinar, a variedade de pessoas é bem maior. Cada um de nós é filho ou filha de Deus e temos uma história pré-mortal e mortal exclusivas. Consequentemente, há poucas soluções que se encaixam em todas as situações. Assim sendo, reconheço a natureza do tipo tentativa e erro da vida. E, mais importante, a constante necessidade do segundo princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Sim, o arrependimento. Também é verdade que os tempos em que meu avô vivia eram uma época mais simples, especialmente no tocante às escolhas entre o certo e o errado. Embora algumas pessoas muito inteligentes e perspicazes acreditem que nossa época mais complexa exige soluções mais complexas, não estou nem um pouco convencido de que elas estejam certas. Pelo contrário, tenho em mente que a complexidade atual exige maior simplicidade, tal como a resposta que meu avô deu à minha sincera pergunta sobre como saber a diferença entre o certo e o errado. Sei que a fórmula que ofereço hoje é bem simples. Pode ser que não funcione para todos, mas posso testificar que funciona muito bem para mim. Recomendo-a a vocês e até os desafio a pôr minhas palavras à prova. E se o fizerem, prometo que elas vão conduzi-los a uma clareza de opções, quando se virem bombardeados com escolhas e respostas simples para perguntas que confundem os instruídos e aqueles que se acham sábios. Muito frequentemente pensamos na obediência como a submissão cega e passiva às ordens ou aos comandos de uma autoridade superior. Na verdade, em sua melhor forma, a obediência é um emblema de nossa fé na sabedoria e no poder da mais alta autoridade. Sim, Deus. Quando Abraão demonstrou uma fé inabalável em Deus e sua obediência a Ele, mesmo quando lhe foi ordenado que sacrificasse seu filho, Deus o resgatou. De modo semelhante, quando demonstrarmos nossa fidelidade por meio da obediência, Deus, por fim, nos resgatará. Aqueles que confiam unicamente em si mesmos e seguem somente seus próprios desejos e tendências pessoais são extremamente limitados em comparação aos que seguem a Deus e têm acesso à sua visão, poder e dons. Já foi dito, quem está todo embrulhado em si mesmo forma um pacote bem pequeno.
A obediência forte e proativa é tudo menos fraca ou passiva. É o meio pelo qual declaramos nossa fé em Deus e nos qualificamos para receber os poderes do céu. A obediência é uma escolha. É a escolha entre nosso próprio conhecimento limitado e o poder e a sabedoria sem limites e a onipotência de Deus. De acordo com a lição do meu avô, é a decisão de sentir o freio espiritual em nossa vida e de seguir a direção do condutor. Que nos tornemos herdeiros do convênio e a semente de Abraão por meio de nossa fidelidade e pelo recebimento das ordenanças do Evangelho restaurado. Prometo-lhes que as bênçãos da vida estão ao alcance de todos os que forem fiéis e obedientes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, brethren. Obrigado, irmãos. O coro e a congregação ficarão agora de pé e cantarão juntos, Povos da Terra, vinde escutai. Teremos então o prazer de ouvir os elders Lawrence E. Corbridge, Michael John U.T. e Marcos A. Aidukaitis, dos 70. Eles serão seguidos pelo elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Esta é a Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
A young boy reads the Bible. Um rapaz leu a Bíblia e seus olhos pararam em uma passagem singular das Escrituras. Aquele foi um momento que iria mudar o mundo. Ele estava ansioso para saber qual igreja poderia levá-lo à verdade e à salvação. Ele tentou quase tudo e então recorreu à Bíblia e leu estas palavras: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Ele refletiu sobre essas palavras muitas e muitas vezes. A primeira centelha de luz penetrava a escuridão. Seria aquela a resposta? Seria aquele o meio de sair da confusão e das trevas? Poderia ser assim tão simples? Peça a Deus e Ele responderá? Por fim, ele decidiu que teria que perguntar a Deus ou permanecer nas trevas e na confusão. E por mais ansioso que estivesse, não correu para um canto sereno e balbuciou uma oração apressada. Tinha apenas 14 anos. Mas em sua pressa de saber, não se apressou. Não era para ser apenas uma oração qualquer. Decidiu para onde ir e quando fazer a tentativa. Ele se preparou para conversar com Deus. Então, o dia chegou. Era uma manhã de um belo e claro dia, no início da primavera de 1820. Ele caminhou sozinho no silêncio do bosque próximo, sob as árvores que se erguiam majestosas a seu redor. Chegou ao lugar que havia previamente decidido. Ajoelhou-se e ofereceu o desejo de seu coração. Descrevendo o que aconteceu em seguida, ele disse: Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: Joseph, este é meu filho amado. Ouve-o. Após apenas 24 anos, Joseph Smith e seu irmão Hiram morreriam por causa do que aconteceu ali. Joseph disse que quando tinha 17 anos, um anjo lhe disse que seu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, entre todos os povos. Essa profecia continua a ser cumprida hoje, quando a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está espalhada por todo o mundo. A oposição, as críticas e o antagonismo sempre acompanham a verdade. Sempre que a verdade é revelada no tocante ao propósito e destino do homem, há uma força que se opõe a ela. Começando por Adão e Eva no Jardim do Éden, até o ministério de Cristo e prosseguindo até nossos dias, sempre houve o empenho de enganar, desviar, opor-se e frustrar o plano da vida. Vejam quem mais sofreu perseguição: aquele que foi combatido, questionado, rejeitado, açoitado, abandonado e crucificado. Aquele que desceu abaixo de todas as coisas. E aí, encontramos a verdade. O Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade. Por que eles não o deixaram em paz? Por quê? Porque Ele é a verdade. E a verdade sempre sofre oposição. Então procurem quem trouxe outro testamento de Jesus Cristo e outra Escritura. Procurem quem foi o instrumento pelo qual a plenitude do Evangelho e a Igreja de Jesus Cristo foram restauradas na terra. Procurem essa pessoa e com certeza encontrarão grande oposição. Por que não o deixam em paz? Por quê? Porque ele ensinou a verdade. E a verdade sempre sofre oposição. As revelações derramadas sobre Joseph Smith afirmam que ele foi um profeta de Deus.
Vejamos apenas algumas delas. Vejamos parte da luz e da verdade reveladas por intermédio dele, que brilham em nítido contraste com as crenças comuns de sua época e da nossa. Deus é um ser pessoal e exaltado, um Pai eterno. Ele é nosso Pai. Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são seres separados. Somos mais do que apenas humanos. Somos filhos de Deus, o Pai eterno, e podemos nos tornar semelhantes a Ele se tivermos fé em Seu Filho, nos arrependermos, recebermos as ordenanças, recebermos o Espírito Santo e perseverarmos até o fim. A Igreja de Jesus Cristo é hoje fundamentalmente a mesma igreja que Ele organizou durante seu ministério mortal, com profetas e apóstolos, com o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio levítico, com anciãos, élderes, sumos sacerdotes, diáconos, mestres, bispos e setentas, conforme descrito na Bíblia. A autoridade do sacerdócio foi tirada da terra após a morte do Salvador e de seus apóstolos, sendo novamente restaurada em nossos dias. A revelação não cessou e os céus não estão fechados. Deus fala aos profetas hoje em dia e falará com vocês e comigo também. Há mais após esta vida do que apenas céu e inferno. Há graus de glória, e tudo o que fazemos nesta vida tem grande importância. Mais do que ter apenas uma mera crença passiva em Cristo, devemos buscá-lo em cada pensamento, fazer tudo o que fazemos em nome do Filho, recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que Ele nos deu, para que possamos ter sempre conosco o seu Espírito. Os bilhões que viveram e morreram sem o Evangelho e as ordenanças necessárias para a salvação não estão perdidos. Graças à expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho, administradas tanto para vivos quanto para os mortos. Não foi no nascimento que tudo começou. Vocês viveram antes na presença de Deus como seus filhos e se prepararam para esta vida mortal. O casamento e a família não são convenções do homem que duram somente até que a morte os separe. Eles podem ser eternos por meio dos convênios que fazemos com Deus. A família é o padrão do céu. E essa é apenas uma parte pequena da grande profusão de revelações derramadas sobre Joseph Smith. De onde vieram todas essas revelações? Que trouxeram a luz às trevas, que trouxeram clareza à dúvida e que inspiram e melhoraram milhões de pessoas. O que seria mais provável? Que ele sonhou tudo isso sozinho ou que ele teve ajuda do céu? Será que as escrituras que ele produziu soam como palavras do homem ou palavras de Deus? Não há dúvidas quanto ao que Joseph Smith realizou. Somente em relação a como ele fez o que fez e por que motivo. E não há muitas opções. Ou ele foi um farsante, ou foi um profeta. Ou ele fez isso sozinho, ou teve a ajuda do céu. Veja as evidências. Mas não um pequeno pedaço. Veja todas elas, o mosaico completo de sua vida. E o mais importante, faça como Joseph fez e peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Essa não é apenas a maneira pela qual vocês podem saber a verdade referente ao livro de Mormon e a Joseph Smith, mas também é o padrão para que conheçam a verdade de todas as coisas. Eu testifico que Joseph Smith foi um profeta de Deus, assim como Thomas S. Monson é hoje. Por meio de Joseph Smith, as chaves do reino de Deus estão novamente confiadas ao homem na terra. E o Evangelho rolará como a pedra cortada da montanha sem mãos, até encher toda a terra. Deus é nosso Pai eterno, e Jesus é o Cristo. Nós os adoramos.
Nada se compara à criação deles, ao plano de salvação e ao sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus. Nesta dispensação, cumprimos o plano do Pai e partilhamos os frutos da expiação somente pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho restaurado por intermédio de Joseph Smith. Presto testemunho deles, Deus, o Pai Eterno, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Pouco depois da Conferência Geral de outubro de 2007, um dos meus irmãos me disse que levaria uns 7 anos até que eu tivesse aquela tocante experiência de novo. Fiquei aliviado e disse que iria considerá-los meus 7 anos de fartura. Bem, aqui estou eu. Meus 7 anos de fartura chegaram ao fim. Em janeiro passado, minha esposa Grace e eu recebemos a designação de visitar os membros das Filipinas que sofreram com a devastação causada por um forte terremoto e um super tufão. Regozijamo-nos com isso porque a designação foi uma resposta a nossas orações e um testemunho da misericórdia e da bondade de um amoroso Pai Celestial. Isso concretizou nosso anseio de expressar pessoalmente a eles todo o nosso amor e nossa preocupação. A maioria dos membros com quem falamos ainda morava em abrigos temporários como tendas, centros comunitários e capelas da igreja. Os lares que visitamos tinham sido parcial ou totalmente destelhados. As pessoas já não tinham muito para sobreviver e o pouco que tinham fora levado pela enxurrada. Havia lama e detritos por toda parte. Contudo, estavam cheios de gratidão pela pouca ajuda que recebiam, e felizes e com bom ânimo, apesar de continuarem numa situação muito difícil. Quando lhes perguntávamos como estavam lidando com a situação, todos respondiam com um sonoro: "Estamos bem." Obviamente, sua fé em Jesus Cristo lhes dava a esperança de que no fim tudo ficaria bem. Lar após lar, tenda após tenda, minha mulher e eu estávamos sendo ensinados por aqueles santos fiéis. Em momentos de calamidade ou tragédia, o Senhor tem um meio de redirecionar nossa vida e nossas prioridades. De repente, todas as coisas materiais pelas quais trabalhamos tão arduamente deixam de ter importância. Tudo o que importa é nossa família e nosso relacionamento com as pessoas. Uma boa irmã explicou assim: depois que as águas baixaram e era hora de começar a limpeza, olhei em volta da minha casa e pensei: puxa, acumulei um monte de lixo nesses muitos anos. Suspeito que aquela irmã adquiriu uma perspectiva melhor e que daqui em diante será bem cuidadosa ao decidir quais coisas são necessárias e quais ela pode dispensar. Ao trabalhar com muitos membros ao longo dos anos, tenho observado com satisfação uma abundância de força espiritual. Também tenho visto uma abundância e uma carência de posses pessoais entre esses membros fiéis. Por necessidade, a maioria de nós está envolvida no empenho de ganhar dinheiro e de adquirir alguns bens terrenos para poder sustentar a família. Isso exige grande parte de nosso tempo e de nossa atenção. Não tem fim o que o mundo tem a oferecer. Por isso é fundamental que aprendamos a reconhecer quando temos o suficiente. Se não tomarmos cuidado, começaremos a perseguir mais as coisas materiais do que as espirituais. Nossa busca do que é espiritual e eterno ficará então em segundo plano, em vez de ser o contrário. Infelizmente, parece haver uma forte inclinação de se adquirir cada vez mais e de ter o que há de mais moderno e sofisticado. Como nos certificamos de não ser arrastados para esse caminho? Neff deu este conselho: portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e lembrai-vos das palavras que disse: e vinde ao Santo de Israel e fartai-vos daquilo que não perece, nem pode ser corrompido,
e deixai que vossa alma se deleite na abundância. Espero que nenhum de nós despenda dinheiro naquilo que não tem valor, nem nosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. O Salvador ensinou o seguinte tanto aos judeus quanto aos nefitas: não entesoureis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em outra ocasião, o Salvador contou esta parábola. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O presidente Dieter F. Uchtdorf deu o seguinte conselho há pouco tempo: nosso Pai Celestial vê nosso real potencial. Ele sabe coisas a nosso respeito que nós mesmos não sabemos. Ele nos inspira durante a vida a cumprir a medida de nossa criação, a viver uma boa vida e a retornar à sua presença. Por que então dedicamos tanto de nosso tempo e energia a coisas que são tão fugazes, tão sem importância e tão superficiais? Por que nos recusamos a ver a insensatez de buscar as coisas triviais e temporárias? Todos sabemos que nossa lista de tesouros terrenos consiste em orgulho, riqueza, coisas materiais, poder e as honras dos homens. Essas coisas não merecem nosso tempo e nossa atenção. Por isso vou me concentrar nas coisas que vão consistir nossos tesouros no céu. Quais são alguns tesouros no céu que podemos acumular para nós? Para começar, seria bom adquirirmos os atributos cristãos da fé, da esperança, da humildade e da caridade. Foi-nos aconselhado repetidas vezes que precisamos nos despojar do homem natural e nos tornar como uma criança. A admoestação do Salvador é a de que nos esforcemos para ser perfeitos como Ele e nosso Pai Celestial são perfeitos. Em segundo lugar, precisamos dedicar mais tempo e empenho no fortalecimento dos relacionamentos familiares. Afinal de contas, a família foi ordenada por Deus e é a mais importante unidade nesta vida e na eternidade. Em terceiro lugar, o serviço ao próximo é a marca registrada do verdadeiro seguidor de Cristo. Ele disse: quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Em quarto lugar, o empenho de compreender a doutrina de Cristo e de fortalecer nosso testemunho é algo que proporciona verdadeira alegria e satisfação. Precisamos estudar constantemente as palavras de Cristo que se encontram nas Escrituras e as palavras dos profetas vivos, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Gostaria de encerrar com a história de uma viúva de 73 anos que conheci em nossa viagem às Filipinas. Quando o terremoto abalou a ilha de Bohol, a casa que ela e seu falecido marido tinham trabalhado tão arduamente para construir ruiu por terra, matando sua filha e seu neto. Estando então sozinha, teve que trabalhar para ganhar seu sustento. Ela começou a trabalhar lavando roupas, fazendo isso à mão, e tem que subir e descer uma encosta de bom tamanho várias vezes por dia para pegar água. Quando a visitamos, ela ainda morava numa tenda. Estas são as palavras dela: Elder, eu aceito tudo o que o Senhor me pediu que suportasse. Não tenho ressentimentos. Considero um tesouro a minha recomendação para o templo e a guardo debaixo do travesseiro. Quero que saiba que pago um dízimo integral da minguada renda que recebo lavando roupas.
Não importa o que aconteça, sempre vou pagar o dízimo. Presto testemunho de que nossas prioridades, tendências, inclinações, desejos, apetites e paixões terão uma repercussão direta em nosso próximo estado. Lembremos-nos sempre das palavras do Salvador. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que nosso coração seja encontrado no lugar certo. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Outro dia, meu filho de 10 anos estava estudando na internet a respeito do cérebro humano. Ele quer ser cirurgião quando crescer. É fácil perceber que ele é bem mais inteligente do que eu. Gostamos da internet. Em casa, comunicamos-nos com familiares e amigos usando a mídia social, e-mails e outros meios. Meus filhos fazem grande parte das tarefas escolares usando a internet. Seja qual for a pergunta, se precisamos de mais informações, pesquisamos online. Em segundos, dispomos de muito material. É maravilhoso. A internet proporciona muitas oportunidades de aprendizado. Contudo, Satanás quer que sejamos infelizes e distorce o real propósito das coisas. Ele usa esta excelente ferramenta para fomentar dúvidas e temor e para destruir a fé e a esperança. Com tantas coisas disponíveis na internet, precisamos ponderar cuidadosamente onde aplicamos nossos esforços. Satanás quer nos manter ocupados, distraídos e infectados, analisando certas informações, sendo que grande parte delas são puro lixo. Não devemos navegar pelo lixo. Ouçam esta orientação dada nas Escrituras. O Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar. Pois tudo o que impele a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber que é de Deus. De modo bem real, enfrentamos o mesmo dilema com o qual Joseph Smith se deparou em sua juventude. Assim como ele, frequentemente nos vemos carentes de sabedoria. No reino de Deus, a busca da verdade é valorizada, incentivada e de modo algum reprimida ou temida. Os membros da igreja são fortemente aconselhados pelo próprio Senhor a buscar conhecimento. Ele disse: buscai diligentemente, sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. No entanto, como reconhecer a verdade no mundo cada vez mais ousado em seu ataque às coisas que se referem a Deus? As Escrituras nos ensinam como fazê-lo. Em primeiro lugar, podemos conhecer a verdade observando seus frutos. Em seu grandioso Sermão da Montanha, o Senhor disse: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O profeta Mormon ensinou este mesmo princípio quando disse: por suas obras os conhecereis, porque se suas obras forem boas, eles também serão bons. Convidamos todos a estudar os frutos e as obras desta igreja. Os que estiverem interessados na verdade reconhecerão as contribuições que a igreja e seus membros fazem às comunidades em que residem. Vão notar também como melhoram as vidas daqueles que seguem seus ensinamentos. Aqueles que examinarem esses frutos vão concluir que os frutos desta igreja são deliciosos e desejáveis. Em segundo lugar, podemos encontrar a verdade experimentando a palavra por nós mesmos. O profeta Alma ensinou: compararemos a palavra a uma semente. Se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que, se for uma semente verdadeira e se não a lançardes fora por vossa incredulidade, eis que ela começará a inchar em vosso peito, e começareis a dizer a vós mesmos: deve ser uma boa semente, porque começa a dilatar minha alma. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. Ora, eis que isso não aumentaria a vossa fé?
Digo-vos que sim, porque toda semente frutifica segundo sua própria semelhança. Que convite sublime feito por um profeta do Senhor. Podemos compará-lo a uma experiência científica. Testamos a palavra, segundo determinados parâmetros, e então comparamos o resultado obtido no teste com o resultado previsto para aqueles que seguem os parâmetros. Assim que, as Escrituras nos ensinam que podemos conhecer a verdade pelos seus frutos, ou por experiência pessoal, cultivando-a em nosso coração como uma semente. Mas há um terceiro modo de conhecer a verdade, que é por revelação pessoal. A seção 8 de Doutrina e Convênios ensina que revelação é conhecimento. Conhecimento de todas as coisas que pedirmos com fé, com um coração honesto, crendo que receberemos conhecimento. E o Senhor nos explica como receberemos a revelação. Ele diz: Eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo, que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Deste modo, foi-nos ensinado que a revelação pode ser obtida se pedirmos com fé, com um coração honesto e crendo que receberemos. O Senhor deixou isso bem claro quando advertiu: Lembra-te de que sem fé nada podes fazer. Portanto, pede com fé. A fé exige trabalho, como o trabalho de estudar em nossa mente e depois perguntar ao Senhor se é correto. O Senhor disse: Se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito, portanto sentirás que está certo. Mas se não estiver certo, não terás tais sentimentos. Terás, porém, um estupor de pensamento que te fará esquecer o que estiver errado. A fé sem obras é morta. Portanto, peça com fé, em nada duvidando. Tenho um amigo que não é da nossa religião, que me disse que não é uma pessoa espiritual. Ele não estuda as Escrituras nem ora, porque diz que não consegue compreender as palavras de Deus e nem tem certeza se Deus existe. Esta atitude explica sua falta de espiritualidade e vai conduzi-lo ao oposto da revelação, conforme explicado por Alma. Ele disse: E, portanto, aquele que endurecer o coração receberá a parte menor da palavra. Mas Alma acrescentou: E o que não endurecer o coração, a ele será dada a parte maior da palavra, até que lhe seja dado conhecer os mistérios de Deus, até que os conheça na sua plenitude. Alma e os filhos de Mosias são exemplos do princípio de que a fé exige obras. No livro de Mórmon lemos: Haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Isto, porém, não é tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum. Por isso, tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. Nesse processo, é igualmente importante perguntar com um coração honesto. Se buscarmos sinceramente a verdade, faremos tudo ao nosso alcance para encontrá-la, o que pode incluir ler as Escrituras, ir à igreja e fazer o melhor que pudermos para guardar os mandamentos de Deus. Também significa que estamos dispostos a fazer a vontade de Deus quando formos respondidos. As ações de Joseph Smith, quando buscava sabedoria, são um exemplo perfeito do que significa ter um coração honesto. Ele disse que queria saber qual das seitas era verdadeira, a fim de saber a qual se unir. Antes mesmo de orar, ele estava pronto para colocar em prática a resposta que recebesse. Precisamos orar com fé e com um coração honesto, mas isto não é tudo. Precisamos também acreditar que receberemos a revelação. Precisamos confiar no Senhor e ter esperança em suas promessas. Lembre-se do que está escrito: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Que promessa maravilhosa! Convido todos a buscarem a verdade por qualquer destes métodos, mas especialmente por meio da revelação pessoal de Deus. Ele vai revelar a verdade aos que a buscarem da maneira ensinada nas Escrituras. É preciso mais esforço do que apenas o de procurar na internet, mas vale a pena. Presto meu testemunho de que esta é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo.
Vi seus frutos nas comunidades e na vida de muitos milhares, inclusive familiares. Por isto, sei que é verdadeira. Experimentei a palavra em minha vida por muitos anos e senti seus efeitos em minha alma. Portanto, sei que é verdadeira. Porém, o mais importante, adquiri conhecimento de sua veracidade por mim mesmo, por meio de revelação pelo poder do Espírito Santo. Por isto, sei que é verdadeira. Convido todos vocês a fazer o mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. I invite all of you to do the same. In the name of Jesus Christ. Amen. A crushing sense of defeat and despair. Um esmagador sentimento de derrota e desespero envolveu os discípulos quando Jesus sofreu e morreu na cruz e seu corpo foi colocado sem vida no sepulcro. Apesar de tudo o que o Salvador havia repetidamente ensinado a respeito de sua morte e de sua subsequente ressurreição, eles não tinham compreendido. A sombria tarde de sua crucificação, porém, logo foi seguida da regozijante manhã de sua ressurreição. Mas essa alegria somente veio quando os discípulos se tornaram testemunhas oculares da ressurreição, pois até a declaração de anjos de que ele havia ressuscitado foi, a princípio, incompreensível. Era algo totalmente sem precedentes. Maria Madalena e algumas outras mulheres fiéis chegaram cedo ao sepulcro do Salvador naquela manhã de domingo, levando especiarias e ungüentos para completar a unção iniciada quando o corpo do Senhor foi apressadamente colocado no sepulcro antes do sábado que se aproximava. Naquela manhã das manhãs, elas encontraram o sepulcro aberto, a pedra que o fechava havia sido removida, e 2 anjos que declararam: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos." Conforme os anjos lhe instruíram, Maria Madalena olhou para dentro do sepulcro, mas aparentemente tudo o que registrou na mente foi que o corpo do Senhor havia desaparecido. Ela correu para contar aos apóstolos e, encontrando Pedro e João, disse a eles: "Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram." Pedro e João correram até o local e confirmaram realmente que o sepulcro estava vazio, vendo no chão os lençóis e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça estava enrolado num lugar à parte. João aparentemente foi o primeiro a compreender a magnífica mensagem da ressurreição. Ele escreveu que viu e creu, ao passo que os outros até aquele momento ainda não sabiam a Escritura que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Pedro e João partiram, mas Maria permaneceu ali chorando. Nesse ínterim, os anjos retornaram e perguntaram ternamente: "Mulher, por que choras?" Ela lhes disse: "Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram." Naquele momento, o Salvador ressuscitado que estava de pé atrás dela falou, dizendo: "Mulher, por que choras? Quem buscas?" Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, suplicando: "Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei." O elder James E. Talmage escreveu: "Era Jesus a quem ela falava, seu amado Senhor, embora ela não o soubesse. Uma palavra de seus lábios redivivos transformou-lhe a agoniante tristeza em júbilo extático. Disse-lhe Jesus: Maria. A voz, o tom, o terno acento que ela havia ouvido e amado nos dias primeiros, ergueram-na das desesperadoras profundezas em que havia mergulhado. Voltou-se e viu o Senhor. Num êxtase de júbilo, estendeu os braços para o abraçar, dizendo somente a palavra carinhosa de adoração: Rabone,
significando meu amado mestre. Assim, aquela mulher abençoada se tornou o primeiro ser mortal a ver e a falar com o Cristo ressuscitado. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele apareceu a Pedro, em Jerusalém ou arredores, a 2 discípulos na estrada de Emaús, e à noite, a 10 dos apóstolos e a outras pessoas, aparecendo de repente no meio deles, dizendo: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Depois, para convencê-los ainda mais, não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, ele comeu peixe e um favo de mel diante deles. Mais tarde, ele os instruiu: Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Além dessas testemunhas confirmadas em Jerusalém, temos o incomparável ministério do Senhor ressuscitado aos antigos habitantes do hemisfério ocidental. Na terra de abundância, ele desceu do céu e convidou a multidão reunida, cerca de 2.500 pessoas, a achegar-se, um por um, até que todos tivessem colocado a mão em seu lado e sentido as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés. E depois de se terem todos aproximado e verificado por si mesmos, clamaram a uma só voz, dizendo: Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo, e lançaram-se aos pés de Jesus e adoraram-no. A ressurreição de Cristo mostra que sua existência era independente e eterna. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus disse: Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. O Salvador não depende de alimento ou de água ou de oxigênio ou de qualquer outra substância, poder ou pessoa para viver. Tanto como Jeová quanto como o Messias, ele é o grande Eu Sou, o Deus que existe por si mesmo. Ele simplesmente é e sempre será. Por meio de sua expiação e ressurreição, Jesus Cristo venceu todos os aspectos da queda. A morte física será temporária, e até a morte espiritual terá fim, no sentido de que todos voltaremos à presença de Deus, ao menos temporariamente, para ser julgados. Podemos ter confiança em seu poder de vencer todas as outras coisas e de conceder-nos a vida eterna. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nas palavras do elder Neal A. Maxwell, a vitória de Cristo sobre a morte deu fim ao dilema humano. Agora, há somente dilemas pessoais. E deles também podemos ser resgatados, seguindo os ensinamentos daquele que nos resgatou da extinção geral. Tendo satisfeito as demandas da justiça, Cristo tomou o lugar da justiça, ou podemos dizer que Ele é a justiça, assim como Ele é o amor. Da mesma forma, além de ser um Deus perfeitamente justo, Ele é um Deus perfeitamente misericordioso. Assim, o Salvador endireitará todas as coisas. Nenhuma injustiça cometida na mortalidade será permanente, nem mesmo a morte, porque Ele restaura a vida novamente. Nenhuma injúria, deficiência, traição ou abuso deixará de receber no final a sua recompensa, graças à sua sublime justiça e misericórdia. Da mesma forma, todos seremos responsáveis perante Ele por nossa vida, nossas escolhas e nossas ações e até nossos pensamentos. Tendo nos redimido da queda, nossa vida é realmente sua. Ele declarou: Eis que vos dei o meu evangelho, e este é o evangelho que vos dei, que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. E meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, e depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens.
a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras. Pensem na importância da ressurreição para resolver de uma vez por todas a questão da verdadeira identidade de Jesus de Nazaré e as grandes contendas e os questionamentos filosóficos da vida. Se Jesus literalmente ressuscitou, disso decorre necessariamente que ele é um ser divino. Nenhum mero mortal tem o poder em si mesmo de voltar à vida depois de morrer. Por ele ter ressuscitado, Jesus não pode ter sido apenas um carpinteiro, um mestre, um rabino ou um profeta. Por ele ter ressuscitado, Jesus tinha que ser um Deus. Sim, o Filho unigênito do Pai. Portanto, o que ele ensinou é verdade. Deus não pode mentir. Portanto, ele foi o Criador da terra, como ele disse. Portanto, o céu e o inferno são reais, como ele ensinou. Portanto, há um mundo de espíritos que ele visitou após sua morte. Portanto, ele voltará e reinará pessoalmente na terra. Portanto, haverá um julgamento final e uma ressurreição para todos. Tendo em vista a realidade da ressurreição de Cristo, as dúvidas sobre a onipotência, a onisciência e a benevolência de Deus, o Pai, que deu seu Filho unigênito para redimir o mundo, não têm fundamento. As dúvidas sobre o significado e o propósito da vida são infundadas. Jesus Cristo é, de fato, o único nome ou caminho pelo qual a salvação pode vir à humanidade. A graça de Cristo é real, concedendo perdão e purificação ao pecador arrependido. A fé realmente é mais do que imaginação ou invenção psicológica. Há uma verdade sublime e universal, e há objetivo e padrões morais imutáveis conforme ele ensinou. O arrependimento de toda violação de sua lei ou mandamentos é uma questão premente. Os milagres do Salvador são reais, tal como a sua promessa feita a seus discípulos de que eles poderiam fazer o mesmo e até obras maiores. Seu sacerdócio é obrigatoriamente um poder real que administra o Evangelho e contém a chave dos mistérios do reino, sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Tendo em vista a realidade da ressurreição de Cristo, a morte não é nosso fim. E embora os vermes destruam nosso corpo, em nossa carne veremos a Deus. O presidente Thomas S. Monson contou a respeito de um certo Robert Blatchford, que há 100 anos, em seu livro God and My Neighbor, atacou ferrenhamente algumas crenças cristãs amplamente difundidas, tais como Deus, Cristo, a oração e a imortalidade. Com arrogância declarou: afirmo ter provado tudo a que me propus provar de maneira tão cabal e conclusiva que nenhum cristão, por mais sábio ou hábil que seja, é capaz de refutar meus argumentos ou pôr em xeque minhas ideias. Ele se fechou num muro de ceticismo. Então aconteceu algo surpreendente. Esse muro subitamente desmoronou. Lentamente começou a retomar o caminho da fé que tanto desdenhara e ridicularizara. O que provocou essa mudança profunda de perspectiva? A morte da esposa. Com o coração partido, ele entrou na sala onde estava o corpo dela. Olhou mais uma vez para o rosto daquela a quem tanto amava. Ao sair, comentou com um amigo: é ela, mas ao mesmo tempo não é. Tudo mudou. Algo que existia antes foi retirado. Ela não é a mesma. O que pode ter ido embora, senão a sua alma? O Senhor realmente morreu e ressuscitou? Sim. Os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. Todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices disso. Quando se aproximava o nascimento profetizado de Jesus, havia pessoas entre os antigos nefitas e lamanitas que acreditavam, embora a maioria duvidasse.
No devido tempo, o sinal de seu nascimento chegou. Um dia e uma noite e um dia sem escuridão, e todos souberam. O mesmo acontece hoje. Alguns acreditam na ressurreição literal de Cristo, mas muitos duvidam ou deixam de crer. Mas alguns sabem. No devido tempo, todos verão e todos conhecerão. De fato, todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante dele. Até então, creio nas muitas testemunhas da ressurreição do Salvador, cujas experiências pessoais e testemunho se encontram no Novo Testamento. Pedro e seus companheiros dos 12 e a querida e pura Maria de Magdala, entre outros. Creio nos testemunhos encontrados no livro de Mórmon, de Nefe, o apóstolo, com a multidão sem nome, na terra de abundância, entre outros. E creio no testemunho de Joseph Smith e de Sidney Rigdon, que após muitos outros testemunhos proclamaram o maior testemunho desta última dispensação. Que ele vive, porque o vimos. Sob a vista de seus olhos que tudo vem, ergo-me como testemunha de que Jesus de Nazaré é o Redentor ressuscitado, e presto testemunho de todas as coisas que decorrem do fato de sua ressurreição. Que vocês recebam a convicção e o consolo desse mesmo testemunho. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao término desta conferência, expressamos a Conferência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esperamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para preparar estas reuniões. Agradecemos aos que falaram e aos que ofereceram a música inspiradora. Teremos agora o privilégio de novamente ouvir o nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após as palavras do presidente Monson, o coro encerrará esta conferência cantando Vinde, prossigamos. A oração de encerramento será proferida pelo elder Benjamin de Hoyos, dos 70, e a conferência entrará em recesso. My brothers and sisters, meus irmãos e minhas irmãs, que conferência maravilhosa foi esta! Fomos espiritualmente nutridos e ouvimos palavras inspiradas de homens e mulheres que discursaram para nós. A música foi excelente. As mensagens foram preparadas e proferidas com a inspiração do Santo Espírito. E as orações nos levaram para mais perto do céu. Fomos elevados de todas as maneiras ao participarmos juntos. Espero que reservemos um tempo para ler as mensagens da conferência quando estiverem disponíveis no site lds.org nos próximos dias e quando forem impressas na próxima edição da revista Aliahona, porque elas merecem nosso cuidadoso estudo e nossa análise. Sei que vocês me acompanham ao expressarmos sincera gratidão aos irmãos e às irmãs que foram desobrigados nesta conferência. Eles serviram muito bem e fizeram contribuições significativas para a obra do Senhor. Sua dedicação foi completa. Também apoiamos com o braço erguido os irmãos que foram chamados para ocupar novos cargos de responsabilidade. Damos as boas-vindas a todos e queremos que saibam que estamos ansiosos para servir com eles na causa do Mestre. Ao ponderar as mensagens que ouvimos, oro para que tomemos a decisão de sermos um pouco melhores do que fomos no passado. Sejamos bondosos e amorosos com aqueles que não compartilham nossas crenças e nossos padrões. O Salvador trouxe a esta terra uma mensagem de amor e de boa vontade para todos os homens e para todas as mulheres. Sigamos sempre o seu exemplo. Enfrentamos graves problemas no mundo atual, mas garanto-lhes que nosso Pai Celestial está ciente de nós.
Ele vai nos guiar e nos abençoar, se depositarmos nossa fé e confiança nele. E Ele vai nos ajudar a transpor quaisquer dificuldades que venham a surgir em nosso caminho. Que as bênçãos do céu estejam com vocês. Que seu lar se encha de amor, de cortesia e do Espírito do Senhor. Nutramos constantemente nosso testemunho do Evangelho, para que ele nos seja uma proteção contra as bofetadas do adversário. Que o Espírito que sentimos nestes últimos 2 dias esteja conosco ao tratarmos das coisas das quais nos ocupamos a cada dia e que sempre sejamos encontrados realizando o trabalho do Senhor. Presto testemunho de que esta obra é verdadeira, de que nosso Salvador vive e de que Ele guia e dirige sua igreja aqui na terra. Deixo com vocês meu testemunho de que Deus, nosso Pai eterno, vive e nos ama. Ele é realmente nosso Pai, e Ele é pessoal e real. Que compreendamos o quanto Ele está disposto a se aproximar de nós e até onde está disposto a ir para ajudar-nos e o quanto Ele nos ama. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus os abençoe. Que a paz que Ele prometeu esteja com vocês agora e para sempre. Despeço-me de vocês até que voltemos a nos reunir daqui a 6 meses. E faço isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Our
Our dear Heavenly Father, nosso querido Pai Celestial, ao concluirmos esta conferência geral, expressamos a Ti nossa gratidão pelo Espírito que tocou nossos corações. Reconhecemos Tua mão sobre os membros da Tua Igreja de Jesus Cristo desses últimos dias. Somos tão gratos pelo sacrifício expiatório de Teu Filho por nós. Agradecemos-Te pela direção inspirada de nosso querido profeta, presidente Thomas S. Monson e seus conselheiros. E nós sabemos, Pai, que Tu estás a apressar o trabalho nesses nossos tempos. Dá-nos, Pai, a coragem para compartilhar o Evangelho. Ajuda-nos a alcançar aqueles que necessitam, que sejamos capazes de trazê-los de volta a Ti. Por favor, ajuda-nos a lembrar-nos dos ensinamentos que recebemos por toda essa conferência. E agora, Pai, leva-nos a nossos lares em segurança e em paz, com o maior desejo de ser fiéis, em nome de Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Esta foi a transmissão da Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.